anda cá aqui. Bons dias. Então, A professora Irmelinda era a menina das meninas. Era professora, mas era uma menina. Almeirim, 3 de Zé maio. João também era este era professora. o meu colega de passeios. Quando Zé João Vai era aparecer os crachás professor. da mesa 15. Dela. Ela está na mesa 15 como eu. Já tem, eu já lhe dei. E a Idália e a... Quem é este rapaz que anda com... Jornalista da Rádio Renascença que veio fazer a reportagem sobre o nosso evento, a Ponta Aérea. E a Catarina, que chegou agora. Estamos na Quinta da Feiteira, para o 16º encontro dos antigos moradores de Porto Alexandre, os Quimbares. A Beta, ainda não te vi, Beta. A Beta, a Beta é casada eram os gêmeos de Porto Alexandre, que eram as figuras mais conhecidas lá em Porto Alexandre. Porquê? Eles eram bailarinos, ainda são. Depois tu vais ver aí no baile. Suzete está imparável e não perde uma oportunidade para nos apresentar pessoas. Muitas pessoas. Esta é do Pinda, esta é do Rico Roca. A Paulinha era da minha turma também, da escola. Minha colega de escola em Angola. Faltei 2 dias e Nelson, meu primo. A minha mãe e o pai dele eram primos direitos. Olha a professora Adélia. O ano passado não estava nada bem. Pronto, a professora Adélia era a professora de todos. A professora Adélia faz de contas que é a soba lá do sítio. É a soba lá dos Quimbares. É a soba dos Quimbares. Havemos de explicar de onde vem o termo Quimbares, mas agora vamos entrando, que ainda há centenas de pessoas para conhecer. Lá fora, chove torrencialmente. No átrio interior acumulam-se participantes que sacodem guarda-chuvas, trocam beijos e abraços, enquanto procuram o seu lugar na distribuição de mesas. Por uma tarde, aquela sala vai recriar o sítio onde se conheceram. É como se um pedaço de Porto Alexandre congelado no tempo aterrasse em Almeirim. Da família Fernandes só vieram Lília e Suzete. São explicou-nos no episódio anterior que não se sentia capaz, por causa da morte ainda recente do marido. Não consigo ir. Eles sabem todos que mandaram os sentimentos através do Facebook e de coisa. É a primeira vez que me vão ver eu. Lília foi operada a um pé há poucos dias. Está de muletas e não vai poder dançar. Mas ninguém diria. São dela as gargalhadas que ouvimos ao fundo. Mais de 280 quimbares, contando com filhos, netos e até bisnetos, viajaram até Almeirim. É uma forma de remar contra o tempo. Já se passaram 50 anos desde a ponte aérea e da saída abrupta de Angola, e os quimbares, como as memórias desse tempo, começam a desaparecer. E eles querem saber a história, Eu já disse, olha, falem com o dinossauro enquanto ainda tem memória, a Adélia. Senão a Adélia qualquer dia perde a memória e já há poucas coisas para contar. Não, já há muita gente com Alzheimer, pá. Ainda agora acabei de saber de mais uma, a Lourdes. A que morava por trás da... A Lourdes Gonçalves, A que morava por trás da igreja. Da igreja, a Lourdinhas. Eu sou a Lara Castro e este é o 5º e último episódio de O Retorno das Três Irmãs, um podcast de Renascença. O Retorno das Três Irmãs, um podcast da Renascença com o apoio da TAP. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP, está oficialmente em Portugal, com tudo o que faz de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. O encontro dos quimbares pode ser resumido em 2 momentos. Primeiro, há a refeição com entradas, sopa, 2 pratos, sobremesa, bar aberto, como num casamento. Mais tarde virá a festa, para matar saudades dos bailes do Independente, o clube de Porto Alexandre. Há fotografias a decorar uma das paredes laterais. Mostram as ruas onde todos cresceram. Naturalmente, Suzete lembra-se de cada esquina. O dono desta loja está aqui, ele e a mulher. Olha, velhinhos, estão a dançar os dois. Aqui era o Miragem e aqui era o Abel. E aqui era a minha casa. Aí morava na casa do Abel. Na casa dos Ventinos. Isto é a estrada que vai de Moçambique para Porto Alexandre. O primeiro encontro dos quimbares aconteceu em 2007, em Portimão. A ideia foi de Adélia Vaz, antiga professora de desenho de Lília e Suzete. Aquilo, um dia lembrei-me assim, e se eu convidar pessoas de lá para nos juntarmos aqui e fazermos um almoço? E foi assim.
Começaram as pessoas a aparecer, são 30, são 40, são 50. Eu para o senhor do restaurante, olha, devem ser 60. Quando dei por mim, tinha 180. A partir daí, começou a festa dos quimbares. Gostaram, vieram de todo lado. Mas afinal, por que é que se chamam quimbares? O termo deriva de quimbo, que significa povoação, mas a professora Adélia explica melhor. Portanto, o quimbo dá os quimbares, quimbo, o lugar onde vives. Mas depois começaste a imitar o outro branco e ficou a tal palavra quimbares. Ou seja, o termo era aplicado às populações angolanas que foram trabalhar para Porto Alexandre e que adotaram os hábitos dos colonos portugueses. É isso, professora Adélia? Quando nós começámos a ocupar Angola, nossa zona Porto Alexandre, que hoje é Tomboa, no Namibe, no deserto, não tinha população. Ali na zona não havia pessoas. E depois eles começaram a trazer do Planalto, onde havia serra, cultura e agricultura, trazer essas pessoas para vir trabalhar com eles, para a pesca. E essas pessoas vieram e perderam os seus costumes da etnia. Começaram-se a habituar aos costumes dos colonos. Portanto, eles começaram-se a vestir como eles, a ter os mesmos preceitos, e são os ditos quimbares. Para algumas pessoas é depreciativo, para outras não, para nós não é. Porque nós tivemos a sorte de viver naquele mundo, mas termos amigos de todas as cores. E nós, como esta palavra era muito comum para nós, foi por isso que demos este nome. Ficou Quimbares, agora é Quimbares de Almeirim, é Quimbares de Portimão, é Quimbares de Vila Moura, é Quimbares de todo lado. Quando se ouve esta palavra já vai haver festa, e é verdade. Desde 2007 o encontro correu o país, todos os anos, só não aconteceu durante a pandemia. Cada ano alguém fica com a organização numa terra diferente, para nós podermos andar tipo saltimbancos, cada ano estamos num lugar. Entretanto já se servem as sobremesas nas várias mesas redondas que enchem o salão. Ao fundo há um palco com colunas, microfones, holofotes coloridos e uma bandeira verde e amarela. Esta é a bandeira de Porto Alexandre. É assim. O descobrimento do Diogo Cão, penso eu, as 5 quinas, né, de Portugal. Isto representa o mar, a pesca, né, aqui também. A explicação de Suzete é interrompida pela subida a palco de Nelo Carvalho. Boa tarde a todos. 2, 3, 4, 5, os 5 castelos, né? Boa tarde, Quimbares. Verde e amarelo. Nelo, que passou por bandas como os Raízes ou o do Ouro Negro, dispensa grandes apresentações e inaugura a festa com os Meninos do Uambo, a música de Paulo de Carvalho. Mais bonitas, com lábios de cena faz poesia. Metam as estrelas como letras e vão juntando no céu como pedrinha. Estrelas e letras para fazer novas palavras. Começa o baile dos Quimbares. Eu quero ouvir todo mundo a cantar comigo. Vou aprender coisas do sonho de verdade. Vou aprender como se ganha uma bandeira. Vou saber onde custou a liberdade. Normalmente os jornalistas têm de convencer alguém a contar a sua história. Definitivamente o encontro dos Quimbares não é um desses casos. Estamos nós ainda a decidir quem abordar primeiro e vemos Célia Barreto caminhar na nossa direção. Eu queria dizer-vos uma coisa, sim. Nós estamos inseridos na comunidade. Vamos sair da sala de festas, que aqui não se ouve nada. Trabalhei 25 anos num sítio e a maior alegria que eu tinha não era a menina boa profissional, que tive, graças a Deus, mas para mim o maior orgulho que me deixava mesmo feliz é quando elas diziam: menina, você não é daqui, pois não? E eu dizia: não, eu venho de muito longe. Você é diferente, nota-se que é diferente. Célia saiu de Moçambique com 2 anos. Não tem memória visual da vida em Angola, mas as raízes ficaram lá. O que eu me revejo em Angola não é o visual, porque não tenho. O que eu revejo em Angola, ser angolana, ser diferente, como eu estava-lhe a dizer, foi as palavras, a educação, a união, que a minha avó Virgínia e o meu avô César nos incutiu, porque são valores que não
nunca vai haver igual quem vem de lá. A família acabou por se instalar em Olhão. Célia veio ao encontro com a mãe e com as 2 filhas pequenas, para abastecer. Nós somos uma grande família, somos unidos e sim, isto aqui é mesmo para isso, para abastecer a nossa energia, se é que eu posso usar essa expressão. Sim, vem abastecer-me. É também uma oportunidade de passar esse testemunho às filhas. Matilde tem apenas 11 anos, nunca foi a Angola, mas tem a sua própria imagem do país. Imagino que seja fantástica, mesmo nunca ter lá ido, mas deve ser fantástica, com as casas antigas, com as pessoas mais velhas a ensinar-nos, a contarem histórias, coisas que já tiveram, já passaram. A pista de dança já está ao rubro. Aliás, assim que começou o baile, podíamos jurar que alguns quimbares tinham molas nas cadeiras. Percorremos a sala à procura de Walter Estrela. Suzete apresentou-nos ainda na recepção e ficámos de falar. O pai dele foi um grande jogador do nosso clube, do Independente. Marcou imensos golos, vivemos muitas emoções. Walter saiu ainda muito pequeno de Porto Alexandre, tinha apenas 7 anos. E hoje vem a estes encontros para acompanhar a mãe e manter viva a memória do pai. Não é difícil, os restantes convivas não o deixam esquecer. Walter é filho de João Estrela, jogador de futebol que foi 3 vezes campeão de Angola e 3 vezes melhor jogador de Angola. As pessoas falam dele com carinho, ele devia ser mesmo um grande jogador de futebol. Mesmo quando estive em Angola, muita gente à procura dele. Tanto Walter como o irmão Wilson seguiram as pisadas do pai. Foram jogadores de futebol em Portugal. Walter passou pelo Vitória de Guimarães, Académica, Gil Vicente, mas o momento mais importante da sua carreira está ligado à terra onde nasceu. Em 1996, os irmãos Estrela foram convidados a representar a seleção de Angola na Taça das Nações Africanas, na África do Sul. Significa um orgulho enorme e tenho que ser honesto em nome do meu pai, porque senti que ele fui com o meu irmão Wilson, e foram 3 semanas, quase um mês, em que senti que o meu pai tinha orgulho dos filhos terem chegado. Onde é que ele foi rei e senhor? Quando falam nele, eu penso que ele hoje gosta de acreditar que ele está aí dentro. O encontro deste ano, em Almeirim, é organizado por Eurico e Maria do Sameiro. Eram professores em Angola e já tinham mais de 10 anos de serviço quando chegaram a Portugal com 2 filhas. Em Porto Alexandre, Maria foi professora de Suzete e Lília e de muitos outros quimbares. Ensinou-nos tudo. Era assim, do tempo antigo. Tínhamos que rezar e tínhamos que saber o hino nacional. E sabíamos os rios, os mapas, as linhas de caminho de ferro, a história de Portugal. Sabíamos tudo. Mas passados 50 anos, a antiga professora já não reconhece muitos dos seus antigos alunos e alunas. Algumas ficaram pelo nome, mas na maioria eu não as reconheço. Porque cresceram, eram crianças, as alterações físicas foram bastante significativas, ao passo que elas, em relação a mim, reconhecem-me mais facilmente. Porque envelheci, mas não engordei fisicamente, estou quase igual. Aos 78 anos, Maria não é dada a grandes mergulhos no passado e até confessa uma relação ambivalente com o encontro que acabou de organizar. Não sou muito saudosista, é a primeira. O tempo é aquele que vivemos e é aquele que avançamos e nunca olhando para trás. Não há futuro sem passado, sem dúvida, mas não viver sempre no passado. É preciso construir o presente para avançar e ter futuro. Eurico, o marido, partilha do mesmo pragmatismo. Muitas pessoas estão aqui, é a saudade daquele tempo, correto? Para nós não é bem isso. Colocar pessoas, nós fomos lá professores e aqui também. E então estamos a rever indivíduos que já vêm com os netos que foram nossos alunos. E é engraçado nós revermos as pessoas, conversarmos e tudo, porque em termos de falar saudade do espaço, meu caro amigo, o passado é passado. Nós aqui desenvolvemos a nossa vida, aprendemos mais, melhoramos tudo o que tínhamos, educamos os filhos, portanto esta é que é a nossa vida, por isso nós encaramos desta maneira. Eurico pouco ou nada refere da sua vida em Angola.
Entre retornados é uma exceção. O antigo professor prefere concentrar-se na surpresa que reservou para o programa da tarde. À tarde, agora, vai haver às 5 horas um grupo que é as velhas guardas do Rancho de Almeirim. A resistência do casal em falar do passado teria ficado sem explicação, não fosse um pequeno acaso. A filha Eleonora ter vindo também ao encontro dos Quimbares pela primeira vez. Pois há pessoas que conhecem os meus pais de uma outra vida, não é? E que lembram-se de coisas e recordam-se. Ainda agora estava a falar com uma senhora que me disse, que eu não faço ideia quem seja, que me disse que trabalhou com os meus pais na escola em Porto Alexandre e que tinha andado ao colo com a minha irmã mais velha, que está com 53, salvo erro, se não me engano. Eleonora tem 47 anos e já nasceu em Portugal. Mais tarde trabalhou em Angola durante 7 anos como jurista. Ficou mesmo com nacionalidade angolana. Eu acho que quem é filho de pessoas que vieram de Angola tem uma realidade diferente. Porque tu não, pelo menos foi assim que eu acabei por crescer. Eu nunca me senti 100% portuguesa, mas eu também nunca me senti 100% angolana. Então uma pessoa cresce com uma realidade que não é a realidade portuguesa. E depois, quando eu regresso a Angola, eu tomei consciência que a minha realidade era parte daquela realidade. Porque era como se fosse um retorno. Eleonora reconhece que falar do passado deixa os pais desconfortáveis, que a descolonização é tema tabu, principalmente para o pai. No caso dos meus pais foi particularmente dolorosa porque a irmã mais nova do meu pai foi assassinada. E então eu creio que, coisa que eu também só descobri com mais pormenores, já trabalhava em Angola com quase 30 anos. Eu falei com a tua mãe, falei com o teu pai, eles não me disseram nada sobre a tua tia que faleceu. Pois não me surpreende, porque foi uma coisa, a minha tia faleceu, ia no carro com o marido, estava grávida, de 6, 7 meses, e foi vítima de um ataque, não sei se pode dizer terrorista, mas bom, enfim, e ela morreu, teve morte instantânea, e com ela morreu a filha, e deixou um filho de 2 anos. E era a filha mais nova dos meus avós, a irmã mais nova do meu pai, e era uma pessoa muito querida porque era a caçula da casa, não é? Eu nem tenho bem dimensão, foi uma coisa de tal forma violenta que não se fala sobre isso, não se fala. Como prometido, às 5 da tarde chegam os ranchos folclóricos. A festa continua. No espaço que serviu de recepção à chegada, é montado um lanche jantarado. Saímos para o pátio exterior e encontramos Arlete Trocado, sentada num banco. Tem 93 anos e é a mais velha do encontro. Veio de propósito da Póvoa de Varzim com as filhas e os netos para matar saudades dos antigos vizinhos e do país que continua a considerar seu. Gosto de ver os conterrâneos, a família, as pessoas que vieram connosco. A minha terra é sempre a mesma, Angola. Saudades são de lá. Arlete participou em quase todos os encontros dos Quimbares. São como um tónico para a memória. Com esta idade, parece-me que vamos mais ao passado que ao presente. Eu vou muitas vezes ao passado, mas o passado mesmo remoto. A nossa vida ao ar livre, não se pé descalço. Sair de casa de noite, sem luz, ninguém nos fazia mal, sem luz. Ao lado está Lídia Peleira, de 90 anos. Também aproveita aquele banco exterior para descansar da festa. Os encontros ajudam-na a lidar com a frustração, que nunca passou. Durante uns dias, ainda há bocadinho estava a falar nisso ali na mesa, durante um tempo, uns dias, umas semanas, seja lá, no meio do trabalho, no meio das coisas e tal, a pessoa lembra-se de um episódio, lembra-se de uma pessoa que vem ter e aquilo alimenta e desvanece a frustração de facto. Vai fazer 50 anos que eu aqui cheguei e não posso dizer, não seria mentir dizer que estou absolutamente adaptada, que passou, pronto, acabou, não é verdade. A memória move-se em vários sentidos. Para quem foi obrigado a partir, como Arlete e Lídia, mas também para quem lá ficou, como Gilberto Mamedes. Já somos uma família muito antiga em Angola. Tem 73 anos e é um caso excepcional entre aquelas 280 pessoas. Quando 500 mil de portugueses fugiam na ponta aérea de 75,
Gilberto ficou. Viveu sempre em Angola e vem a Portugal de propósito para rever os antigos vizinhos. Procuramos sempre possível estar presentes, porque é ver gente da nossa terra, gente que ajudou a construir aquela terra, aquilo que de facto nós pudemos depois mais tarde usufruir, porque já somos gerações mais novas e portanto enquanto houver gente desta nossa geração, que já não há muitos, é sempre um prazer estar aqui para conviver e para rever essa gente. Gilberto não tem uma explicação elaborada para não ter fugido em 75, como outros milhares de portugueses. Na época tinha 23 anos e estava a trabalhar em Luanda. Quis ficar e foi resistindo. Na altura, embora houvesse todos aqueles problemas da transição, da independência, etc., senti que devia ficar. As dificuldades naquela altura eram muitas, além da guerra, dos problemas que havia com a insegurança, havia dificuldades muito grandes do ponto de vista alimentar, da água, da luz, etc. Mas pronto, quando se gosta de uma terra, quando se sente que aquela terra é sua, tem que se enfrentar as dificuldades. Portanto, eu entendo que muitas pessoas não conseguiram gerir essa situação e pronto, e foi assim que se deu aquele êxodo tão grande. Muitos saíram sempre pensando que iam voltar. Valeu-lhe também na altura ter estado próximo do MPLA. O facto do MPLA ter conseguido naquela fase superar, claro que quem estava do lado do MPLA facilitou. Gilberto resistiu, mas perdeu parte da família e dos amigos que fugiram para a metrópole. Eu estava em Luanda, a minha família estava em Porto Alexandre, a minha família saiu sem eu saber. Portanto, quando eu soube que a minha família tinha saído de Angola, eu fui a Porto Alexandre, mas já não encontrei ninguém. Portanto, eu tinha 7 irmãos, mais a minha mãe, mais toda a descendência dessa família, sobrinhos, etc. Portanto, já ninguém estava lá, já todos tinham saído de lá e, portanto, só mais tarde é que eu vim a saber que já estavam em Portugal. Só recebeu as primeiras cartas da família em 1978, 3 anos depois, e só em 1984 conseguiu vir a Portugal visitá-los. Gilberto casou-se, tornou-se angolano no novo país independente, teve filhos angolanos, já tem netos angolanos e agora marca férias todos os anos para conseguir estar no encontro dos quimbares. Como todos os outros, vem unir pontas com o passado. Este encontro é uma coisa que tem uma importância, um sentimento muito grande, porque aqui encontramos pessoas que viveram a nossa infância em Porto Alexandre, viveram connosco, cresceram connosco, jogaram a bola connosco, portanto estudaram connosco, portanto, e que às vezes chegamos aqui e encontramos pessoas que não vemos desde 75, porque há pessoas que às vezes nunca vieram e depois aparecem aqui. Já passa das 9 da noite. O salão de baile vai se esvaziando lentamente. Quem veio de pontos mais distantes do país teve de se fazer à estrada. Mas antes do fim do baile, não podia faltar o comboinho. Por fim, a música para. Eurico e Maria do Sameiro sobem ao palco. Ora, meus caros amigos, estamos a chegar ao fim da nossa festa. Chegou o momento das despedidas e do anúncio do local do encontro em 2026. Agradecemos a vossa presença. É o momento de nós passarmos a bandeira ao próximo grupo, ao próximo encontro, que vai ser em Portimão. Portanto, a professora Adélia sobe ao palco. Foi a responsável pelo primeiro encontro dos quimbares e vai organizar o próximo. Amigos, foi um prazer estar convosco, ter-vos aqui mais uma vez, encher a alma, por ver tanta gente feliz, abraçando-se, conversando, recordando. É uma alegria para mim olhar e ver tudo juntinho neste convívio
obrigada mais uma vez. Um beijo grande, façam uma boa viagem. Para o ano e por mais uma década, 2 talvez, os quimbares vão continuar a encontrar-se, a fazer a festa e a recordar Porto Alexandre. Naquela noite, em Almeirim, nós também nos despedimos e combinámos voltar a falar com Suzete e Lília mais tarde. Ainda havíamos de gravar horas e horas de conversas com as 3 irmãs para contar esta história. Enquanto editávamos este podcast, a família Fernandes teve de enfrentar uma perda particularmente dolorosa. A irmã mais velha, São, morreu a 15 de setembro. Lília e Suzete perderam uma irmã. Agora são 2, mas vão ser sempre as 3 irmãs. A elas, em particular, mas também a todos aqueles que conversaram connosco, que nos confiaram a sua história para este podcast, o nosso obrigado. O podcast O Retorno das 3 Irmãs foi escrito e editado por mim, Lara Castro, pela Catarina Santos e pelo Fábio Monteiro. A imagem gráfica é de Rodrigo Machado e a sonorização é da Beatriz Martel Garcia. O Retorno das 3 Irmãs, um podcast da Renascença com o apoio da TAP. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP, está oficialmente em Portugal, com tudo o que faz de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos.